Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma lição da Escola Dominical. Hoje a lição é de número 3, que nos traz um tema, Jó e a realidade de Satanás. Como sempre, vamos fazer a leitura do texto áureo da lição. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O primeiro tópico da lição nos traz um título que nos diz: o livro de Jó e a natureza de Satanás. Meus queridos, o livro de Jó, ele não quer mostrar a origem de Satanás, mas apenas mostra que Satanás é um ser real. Satanás no hebraico quer dizer adversário. E também tem o sinônimo de diabo, que quer dizer acusador. E foi isso que ele foi fazer diante de Deus. A narrativa bíblica nos diz que quando os filhos de Deus, aqui significando os anjos, foram se apresentar diante do trono de Deus, foi entre eles Satanás. E Deus percebeu que Satanás estava ali entre os anjos. E indagou a ele: de onde veio Satanás? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus toca no assunto sobre Jó, falando: tu viste o meu servo Jó? E Satanás ali responde trazendo uma acusação de Jó, trazendo uma dúvida, sendo que Deus havia testemunhado da vida de Jó, quando falou que Jó era um homem reto, sincero, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Mas Satanás respondeu que somente servia a Deus Jó, porque Deus o cercou de todos os bens. Então o livro de Jó nos mostra que Satanás ele é um ser real. Aqui no primeiro tópico da lição eu vou ler um pequeno trecho para os irmãos. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo. O livro de Jó destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permite conhecê-lo. O primeiro é que Satanás ele é um ser espiritual. Ele foi um ser criado por Deus e ele é considerado um anjo, apesar de que há muito tempo, como diz lá no livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essas foram as palavras que Satanás proferiu quando ele ainda era um anjo de luz. Satanás, ele foi um ser criado por Deus. Ele era antes chamado de Lúcifer, estrela da manhã, e ele era um querubim ungido, que ele regia todo o coral celestial. Ele comandava praticamente todos os anjos do céu abaixo da Trindade. Mas o seu coração se ensoberbeceu a tal ponto, como eu li agora, Isaías 14, 14, ele diz que subiria até as mais altas nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, mas só que ele é um ser criado, contrário de Deus, que sempre veio a existir. Então, depois dessa rebelião que houve ali no céu, o diabo ainda enganou a terça parte dos anjos que estavam no céu. Imagine o total de influência que ele tinha diante de todos os seres. Sabendo disso, Deus expulsou tanto ele como todos os outros anjos que seguiram o seu conselho. E aí ele foi precipitado sobre a terra, juntamente com os anjos, e se tornou Satanás. Quando ele vê ali tentando colocar no coração do primeiro casal esse gesto, esse espírito de rebeldia. Quando ele induziu a Eva a desobedecer à ordem de Deus, dizendo que ela não morreria ao comer daquele fruto que estava sendo proibido pelo próprio Deus. Então, de lá para cá, nós vimos a ação do mal dele
diante de toda a humanidade, levando tanto a Sodoma e Gomorra, influenciando a Sodoma e Gomorra a ter um comportamento anti-vontade de Deus, como também o povo que vivia no tempo de Noé, o qual vivia em muita violência e desobediência perante Deus. Por isso Deus permitiu também que viesse o dilúvio. Então tudo isso tem a influência maligna de Satanás. De toda a sua influência e de ser dotado de certo poder, Satanás ele é um ser limitado, diferente de Deus, que tem todo o poder. É um dos atributos de Deus, é ter todo o poder onipotente e também onisciente e onipresente. Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Satanás não, ele é limitado a esse tempo. Ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso ele tem toda a sua gama de seus auxiliares. O apóstolo Paulo, sabendo da influência e do conhecimento que Satanás tem, ele falou aos coríntios e também aos efésios que eles não deveriam ignorar os ardis de Satanás. O diabo sempre procura, de uma forma, chegar à fraqueza do ser humano, para tirar ele da presença de Deus. Por isso, todos nós que servimos a Deus, temos que estar atentos e vigilantes, para poder não entrar no laço do inimigo. O apóstolo Tiago, no capítulo 7, capítulo 4 de Tiago, versículo 7, nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele sempre está tentando nos tirar da presença de Deus, ou através de alguma influência da tentação, ou até mesmo colocando laços para que o servo do Senhor, pela sua falta de vigilância ou até mesmo de conhecimento dentro da palavra de Deus, segue por um caminho de desobediência a Deus. Também nós vemos no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo conclama a todos os efésios e a todo o povo de Deus que venha portar as armaduras de Deus, para que possa assim resistir às afrontas e os ardis de Satanás. Quando nos diz Efésios capítulo 6, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Paulo, ele tem como base as armaduras que são usadas pelo soldado em meio à batalha. Ele fala do capacete da salvação, da espada, do escudo, da couraça, tudo aquilo que os soldados usavam em meio à batalha. Por isso ele conclama a todos os crentes a se fortalecer em Deus, tomar todas as armaduras de Deus, para que possa assim resistir contra as astutas ciladas do nosso adversário. Logo no início do livro percebemos no diálogo dele com Deus que ele pediu para tocar em tudo que Jó tinha e Deus permitiu. E a primeira coisa que ele fez foi tocar nas finanças de Jó. Nós sabemos que Jó era um grande fazendeiro, tinha grande propriedade de terra, de animais. E ele fez com que Jó perdesse tudo em uma única vez. Então, o intuito dele é trazer sofrimento nos seres humanos. Em segundo lugar também, Satanás tocou na família de Jó. Sabemos que Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E Satanás ali pediu para tocar nos filhos de Jó. Tocando num só dia, faleceram todos os 10 filhos de Jó. Primeiro Jó perdeu a sua finança, depois Jó perdeu os seus filhos, a sua família. Mas não contente com isso, Satanás também pede para que toque em Jó. E Deus permite que Satanás tocasse nos ossos e também na carne de Jó. E Satanás assim o fez, fazendo com que Jó tivesse grande dor e sofresse muito
através de muitas enfermidades. Grande era o sofrimento que Jó estava passando, tal era a enfermidade que ele estava vivendo, ao ponto dele pegar um pedaço de telha para poder raspar as suas úlceras, as suas feridas, assentado sobre cinza. Grande era o sofrimento. Jó estava passando grande dor, perdeu riqueza, perdeu a família e agora se encontrava totalmente doente, assentados, sem ninguém para lhe ajudar. Até os seus amigos, que tanto ele prezava, que tanto ele mantinha essa comunhão, só chegou para acusá-lo de haver, por algum motivo, cometido algum pecado devido à circunstância que ele estava vivendo, somente um homem que estava em pecado. Então, para ajudar Jó, não apareceu ninguém. Até mesmo sua esposa, vendo que ele se encontrava tão desesperado e tão doente, ela pediu para que ele não retesse mais a sua sinceridade para com Deus e que ele amaldiçoasse a Deus e viesse a morrer. Tal era a luta que Jó estava enfrentando. Imagine, no Velho Testamento, Jó foi o homem que mais sofreu. Jó foi submetido a uma prova de fogo. Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, ele permaneceu fiel a Deus, a graça de Deus. Deus em nenhum momento abandonou Jó. Apesar de que aparentemente Jó se encontrava sozinho, mas a graça de Deus, o próprio Deus estava lá para sustentar Jó. E Satanás, ele perdeu essa batalha, porque no começo ele tentou levar a Deus um conhecimento de que Jó só servia a ele porque Jó era abençoado, que Deus tinha prosperado tudo na vida de Jó. Mas Deus provou, mostrou a Satanás que Jó não servia a ele pelos bens materiais, mas servia de coração. E em meio a toda essa prova, no final, Jó permaneceu fiel a Deus sem nada, mas a sua fé estava intacta ao seu Criador. Por isso Satanás foi derrotado, porque Jó não abandonou sua fé no Criador. Queridos, que Deus também possa nos sustentar. Por mais que passamos lutas aqui na terra, o próprio Senhor Jesus nos advertiu que no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Talvez você esteja também passando uma luta, uma tristeza, uma angústia, mas saiba de uma coisa, que assim como Jó, ele passou todo esse sofrimento, mas no final Deus mudou o cativeiro, trouxe de volta a felicidade, trouxe também tudo aquilo que ele havia perdido, também Deus fará na sua vida. Creia tão somente, nunca abandone a sua fé no Criador, porque mesmo que pareça que você se encontre só, mas Deus está lá para sustentar a sua fé. Queridos, assim finalizamos mais uma lição da Escola Dominical, crendo em Deus e também seguindo o exemplo de Jó, com certeza teremos vitória. Eu peço a vocês que vocês comentem, curtam e também compartilhem para que mais pessoas possam ser alcançadas com o ensino da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e te espero na próxima lição, que com certeza também será bênção para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Shalom, povo de Deus.